Meus amores, tudo bem? A nossa aula de hoje é sobre quem são os brasileiros. Meus amores, vamos começar, pela formação do povo brasileiro. A população brasileira é bastante miscigenada. São inúmeras as raças que favoreceram a formação do povo brasileiro. Os principais grupos foram os povos indígenas, africanos, imigrantes, europeus e asiáticos. Vamos falar agora sobre os indígenas. Antes do descobrimento do Brasil, o território já era habitado por povos nativos, nesse caso, os índios. Existem diversos grupos indígenas no país com diferentes etnias. Esses povos já viviam aqui antes da chegada dos colonizadores, que vieram para as terras brasileiras a fim de colonizá-las e explorá-las. Muitos indígenas foram obrigados a abandonar suas terras, outros foram escravizados para trabalhar nas fazendas e outros morreram. Os africanos. Os africanos foi um grupo humano que sofreu uma migração involuntária, pois foram capturados e trazidos para o Brasil, especialmente entre os séculos XVI e XIX. Nesse período, desembarcaram no Brasil milhões de negros africanos que vieram para o trabalho escravo. Os escravos trabalharam especialmente no cultivo da cana-de-açúcar e do café. Vamos falar sobre a contribuição do europeu à composição do povo brasileiro. Apesar de ter sido uma colônia de exploração de Portugal, o Brasil recebeu forte influência de outros povos europeus, tais como holandeses, alemães e italianos, com forte influência, principalmente no sul do país. De tais etnias, recebemos influência nos seguintes aspectos: na religião cristã, com predomínio do catolicismo; na língua portuguesa; na culinária, bolos, doces, café com leite; na arquitetura; nas bebidas, cachaça, cerveja e sangria; dança. Podemos ainda destacar a influência de outras etnias, como árabes, espanhol, poloneses, japoneses, cada uma com sua contribuição na formação e composição do povo brasileiro. Vamos falar sobre os imigrantes. Os imigrantes vieram de diferentes países para viver no Brasil, principalmente à procura de trabalho. Os primeiros imigrantes de origem portuguesa chegaram ao Brasil em 1820, mas o maior número de imigrantes de diferentes nacionalidades veio para cá nos anos de 1870 e 1889. Desse grupo fizeram parte os italianos. Além de italianos, o Brasil também recebeu imigrantes suíços, açorianos, alemães, espanhóis, ingleses, poloneses, japoneses, coreanos, palestinos, judeus e vários outros grupos que escolheram o nosso país para viver. Na aula de hoje, sobre quem são os brasileiros, aprendemos que a população brasileira é bastante miscigenada. São inúmeras as raças que favoreceram a formação do povo brasileiro, e que os principais grupos foram os povos indígenas, africanos, imigrantes, europeus e asiáticos. Aprendemos sobre os indígenas que, antes do descobrimento do Brasil, o território já era habitado por povos nativos, nesse caso, os índios, e que existem diversos grupos indígenas no país com diferentes etnias. Aprendemos também que muitos indígenas foram obrigados a abandonar suas terras, outros foram escravizados para trabalhar nas fazendas e outros morreram. Sobre os europeus, aprendemos que, apesar de ter sido uma colônia de exploração de Portugal, o Brasil
recebeu forte influência de outros povos europeus, tais como holandeses, alemães e italianos, com forte influência, principalmente no sul do país. Sobre os imigrantes, aprendemos que os imigrantes vieram de diferentes países para viver no Brasil. Sobre os africanos, aprendemos que nesse período desembarcaram no Brasil milhões de negros africanos que vieram para o trabalho escravo. Os escravos trabalharam especialmente no cultivo da cana-de-açúcar e do café. Bom, meus amores, essa foi a nossa aula. Para fixar esse conteúdo, respondam as atividades do livro, das páginas 47 a 54. Respondam com bastante atenção. Um grande beijo e até a próxima aula.